Olá, crianças, tudo bem? A tia Ellen está aqui novamente para falar um pouquinho da palavra de Deus com vocês. Antes disso, nós vamos fazer uma oração, tá bom? Senhor Jesus, nós colocamos todas as crianças que estão assistindo a este vídeo no teu altar, para que os corações possam ser abertos, a mente, e que a palavra do Senhor comece a fazer a diferença, em primeiro lugar, na minha vida e depois na vida de cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Então, hoje nós vamos falar sobre um personagem bíblico não muito conhecido. Vocês já ouviram falar de Apolo? Eu creio que ele é citado 2, 3 vezes na palavra, em versículos, e a gente vai saber um pouquinho da história dele, né? Mas antes, como bom detetives, eis o nosso mistério. Bem, o que Apolo fez e que nós também devemos fazer? Vamos às nossas pistas, detetives. Nós temos 2 pistas e a pista número 1 se encontra em Atos, livro de Atos, capítulo 18, dos versículos 24 ao 28. Então, vamos ver o que diz em Atos 18, a partir do versículo 24. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, então nós já sabemos que ele era judeu, natural de Alexandria, era a sua cidade, chegou a uma outra cidade chamada Éfeso. Ele era homem culto, inteligente e tinha grande conhecimento das Escrituras. Ele conhecia a palavra de Deus. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor, com grande fé, falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Jesus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava, ou seja, ele combatia, ele defendia o que ele pensava vigorosamente, com muita coragem, com muita força. Ele então refutava os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Bem, crianças, então nós temos aqui algumas informações. Nós já sabemos que ele era de Alexandria, já sabemos que ele chegou na cidade de Éfeso e lá ele encontrou Áquila e Priscila. Vocês se lembram de Áquila e Priscila? Eles eram amigos do apóstolo Paulo e eles se conheceram porque tinham a mesma profissão. Vocês se lembram qual era a profissão do apóstolo Paulo? Ele era fazedor de tendas e Áquila e Priscila também. E assim, quando Apolo chegou na cidade de Éfeso, e ele era um homem muito inteligente, falava muito bem sobre a palavra de Deus, embora, aí aqui tem um embora, né? Ele não conhecia muito, né? Ele não conhecia sobre batismo. Ele conhecia apenas o batismo de João. Então, a gente imagina que ele estava começando a entender a palavra de Deus, não é? E que ainda ele precisava conhecer um pouquinho mais. Foi aí que entrou Áquila e Priscila, não é? Ele estava falando na sinagoga, na igreja, né, sobre Jesus, e Áquila e Priscila ouviram e gostaram do que viram. E aí convidaram o Apolo para irem à sua casa. E lá eles falaram de Jesus, eles explicaram melhor as Escrituras. Áquila e Priscila gastaram, entre aspas, tempo para ensinar as Escrituras, aprofundar o ensinamento, não é? Diante das coisas que Apolo já sabia, mas nunca
demais aprender, não é? Vocês estão aprendendo aqui um pouco mais, vocês estão isolados em casa por conta da pandemia, mas não deixaram de aprender, não deixaram de estudar, não é mesmo? Isso é muito bom. E aí, o Apolo decidiu ir para uma outra cidade chamada Acaia. E aí ele foi recomendado, olha, vai chegar aí um homem chamado Apolo, recebam-no bem. E aí ele foi. E lá ele serviu de auxiliar para ensinar a palavra de Deus para outras pessoas, né? E aí ele falava com fé, ele falava com força que Jesus Cristo, né, é o Filho de Deus, certo? Bem, então vamos ao nosso mistério detetives, o que Apolo fez e que nós também precisamos fazer. Nesta primeira pista, o que nós lemos e o que a tia Ellen explicou, vocês chegaram a alguma conclusão? Sim, muito bem. Nós precisamos aprender a Bíblia, nós precisamos dedicar tempo para conhecer a Bíblia. Foi isso que Apolo fez e é isso que nós devemos fazer. Lembra que ele foi para a casa de Áquila e Priscila e lá eles explicaram melhor as escrituras? Então, ele separou um tempo dele para estudar, para se dedicar à palavra. Isso a Bíblia não relata que ele fez antes, mas com certeza, porque ele era um homem culto, significa que ele estudava, né? E que ele entendia das coisas. Então, realmente, a gente precisa dedicar tempo para conhecer a Bíblia. Sabe por quê? Porque quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente é feliz. Quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente não se deixa enganar. E quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente pode transmitir a outras pessoas. Ah, tia Ellen, mas é tanta coisa para eu entender. A Bíblia é tão grande, tem tantos ensinamentos. Sim, mas vocês se lembram? A tia Ellen sempre diz que nós nunca estamos sozinhos. O Espírito Santo, ele faz com que a gente lembre todas as coisas que a gente já sabe. Mas para a gente ser lembrado, a gente precisa conhecer. A gente vai ser lembrado de quê? Se a gente não sabe, se a gente não conhece. Então, a gente precisa estudar, se dedicar. Vamos à segunda pista, lembrando do nosso mistério detetives, o que Apolo fez e que nós também devemos fazer. Vamos à pista 2, vamos voltar ao livro de Atos, o 18 capítulo e o versículo 27, que diz assim: querendo ele ir para a Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar lá, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido. E para completar, para ficar mais fácil para a gente desvendar esse mistério, vamos ler 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, um pedacinho só, que diz assim, olha, o apóstolo Paulo dizendo, né? Plantei, Apolo regou, tá? Então, o que Apolo fez e que nós devemos fazer? Muito bem, nós precisamos aprender a Bíblia para guardar só para gente? Não, para ensinar outras pessoas. Não foi isso que ele fez quando ele chegou na Acaia? Não foi isso que o próprio apóstolo Paulo ressaltou, enfatizou, não é? Ele disse, olha, eu plantei, mas eu não fiz nada sozinho, não é? O Apolo deu continuidade, ele foi lá e regou a sementinha, ou seja, ele continuou, não é, a fazer o trabalho que eu comecei. Então, fica essa dica, a gente precisa aprender a palavra de Deus para a gente compartilhar, porque há pessoas que não têm o privilégio de conhecer ao Senhor como nós conhecemos. Não é? Então, a gente pode sim aprender para ensinar. E olha que vocês vão crescer e muitas pessoas, amigos de vocês, vão fazer perguntas sobre a Bíblia, porque eles vão ter curiosidade.
Então, vocês precisam ter a resposta na ponta da língua. E às vezes, essa resposta pode salvar o seu colega e pode levá-lo a Jesus. Amém? Bem, então, eureka! Nós descobrimos qual o mistério de hoje. O que nós devemos fazer? Que o Apolo fez e nós devemos fazer da mesma forma. Nós, assim como Apolo, devemos dedicar tempo para conhecer a palavra de Deus, não é? Aprender sobre ela e ensinar para outras pessoas. Um beijo, um abraço e uma feliz semana para todos vocês, tá certo? Até a próxima!